Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o irmão Daniel, superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui em Jardim. E nós estamos aqui para, nesse vídeo, dar continuidade às lições bíblicas deste trimestre, né? Falando sobre a igreja eleita, né? Quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade em meio a essa pandemia que está dando tantos prejuízos aqui no Brasil, mas estamos aqui guardados por Deus. Creio que os irmãos também estão aí guardados por Deus, e vamos continuar orando e por meio das mídias tentando fazer a obra do Senhor, né? E conosco hoje está o irmão Gel, diácono da igreja, e também vai dar os seus agradecimentos aqui nesta hora. A paz do Senhor também, meus irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade que nos é concedida neste dia, e nós estaremos aqui interagindo, conversando, refletindo sobre a palavra de Deus e esta maravilhosa aula que será para a edificação de nossas vidas. Agradeço a Deus também pelo convite, e nós estaremos aqui ministrando esta aula maravilhosa para vocês, meus irmãos. Amém, graças a Deus. Irmãos, vamos dar continuidade à lição 5, né? Onde vamos falar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Gostei muito dessa lição, uma lição simples, onde o comentarista da revista ele nos traz uma clara e muito importante, falando sobre o que é ser uma criatura em Cristo Jesus, uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Antes de darmos início aqui às leituras, eu gostaria de convidar você, irmão, ou você que nos escuta através deste vídeo, para se inscrever no nosso canal da igreja aqui, né? Onde você possa também nos ajudar a propagar o Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Cristo, para que assim possamos alcançar mais vidas, né? Dá o like, né, para nos ajudar, e se inscreve no canal, né? Hoje, falando sobre libertos, nós vamos adentrar em um assunto muito profundo, falando sobre a natureza do ser humano. Em que estado o ser humano se encontra ao nascer? Em que estado ele se tornou depois que ele veio à vida, depois que Deus deu a vida ao ser humano? Também vamos falar sobre a graça de Deus, sobre este favor imerecido. E finalizando a lição, estudaremos sobre como se alcançar esta graça. Será que é pelas obras do ser humano, ou temos que ter outros aspectos para alcançar este favor de Deus em nossas vidas? O título da lição diz assim: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto-alvo: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática dessa lição diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está escrita em Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Graças a Deus por isso, né, irmão? Graças a Deus, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, também na introdução, logo na introdução da revista, vai nos apresentar a aula dizendo que a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Lembrando, meus irmãos, neste estudo sistemático da Epístola aos Efésios, e a qual nós estamos decorrendo dentro da doutrina salvífica, doutrina da salvação, e terá muitos aspectos importantes para esta salvação. Sabemos que é um assunto profundo
é um assunto muito significativo para aquele que é salvo em Cristo e também para aquele que não tem o conhecimento a respeito desta maravilhosa aula e deste assunto, também para compreender sobre a salvação. Você, meu amigo, que está aí do outro lado, que você possa compreender sobre também salvação. Aqueles que estão nos acompanhando ou por acaso aqueles que estão aqui por curiosidade, pode-se dizer assim, que você também possa entender sobre esse plano de salvação. Muito bem. Agora, irmão Gel, que no primeiro ponto, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, que é o livro estudado nessa lição, no capítulo 2, ele de introdução ele fala: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora, irmão Gel, como a gente pode entender, como nós podemos estar mortos para Deus em ofensas e pecados? Como é que a gente pode entender isso para o nosso ouvinte aí, que está nos assistindo, entender que mesmo ele estando vivo fisicamente, ele pode estar morto para Deus com suas ofensas e pecados. Gostaria que o irmão desse uma breve explicação sobre este assunto. É interessante, irmão Daniel, que a palavra de Deus, ele, além de ser um livro que vai mostrar todo o aspecto da beleza do nosso Deus, também aponta para a condição que o homem nesse estado do momento está se encontrando. Nós devemos lembrar, meu irmão Daniel, lá no início, do princípio de todas as coisas, texto muito conhecido em Gênesis, capítulo 3, em diante, você vai ver a tragédia que aconteceu na raça humana. Essa tragédia desembocando dentro das pessoas, na alma das pessoas, na qual o próprio Novo Testamento, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos estão afastados, todos estão distantes da presença de Deus, por causa do pecado. E, inclusive, lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, também está falando que as nossas iniquidades fazem separação, a divisão entre nós, ou vós, e o vosso Deus. Deixa bem claro que, infelizmente, irmão Daniel, todos que nascem e estão com esta natureza de uma condição decaída. Infelizmente, o homem se encontra nesse estado. Muitas das vezes nós falamos que é uma das piores doenças, das piores enfermidades espirituais que está alojado no ser humano. E infelizmente, nesse estado do homem se encontrar decaído, defraudado, porque lembramos, irmão Daniel, que pecado significa errar o alvo, errar o caminho. Deus, ele fez tudo perfeito, tudo com a sua ordem e decência, mas o homem, por suas escolhas, escolheu de desobedecer. A desobediência gerou uma perda do alvo, uma perda de caminho. E nisso, de lá para cá, todos os seres humanos, em suas escolhas, com esse aspecto, ele não consegue mais se encontrar no caminho, não consegue acertar o alvo por si próprio. Infelizmente isso acontece, né? Também falando sobre este assunto, se aprofundando mais um pouco, irmão Gel, eu entendo também que as pessoas, elas compreendem que o pecado é só uma ação. É uma ação. Porém, nós entendemos pela Bíblia Sagrada, e pelo estudo hoje falado aqui nesta revista, entendemos que o pecado, ele já vem no ser humano. Então, ele não precisa agir para ver que é um pecador. Já é original dele. É um desvio moral e espiritual. Pronto, isso é triste, né? Muito triste, muito triste. Muito triste. Então essa lição, ela está mostrando claramente a situação crítica que o ser humano se encontra. Né? Quando ele não busca os caminhos de Deus. Ou então quando ele não dá ouvido ao assunto que nós vamos tratar um pouco mais agora, sobre a graça. Sobre a graça. Graças a Deus, estamos agora entendendo um pouco
sobre a situação do ser humano, né? Você que nos vê nesse vídeo, reflita um pouco sobre este assunto. Qual o estado hoje em que você se encontra? Que estado você está hoje perante Deus? Será que você está vivo? Será que você está morto? Assim como o apóstolo Paulo aqui está explicando. Ele está explicando para aqueles que aceitaram Jesus, foram vivificados, mas antes eles eram mortos. Isso. Inclusive, nós entendemos, irmão Daniel, que as pessoas, por elas estarem no estado físico vivas, elas acham que isso é o suficiente de demonstrar que estão vivas diante de Deus. Lembrando, irmão, que a questão é sobre a nossa condição espiritual, algo que não é palpável, que é mediante a fé que nós sabemos que temos algo espiritual dentro da gente. E ela, por estar se encontrando numa condição morta, infelizmente, esse externo, essa questão de vida física é um detalhe que, infelizmente, irmão Daniel, é uma condição desfavorável por nós julgarmos, por acharmos que temos vida espiritual, simplesmente por estarmos vivendo fisicamente. E não é bem aí, não é só apenas uma vida biológica. Muito bem. E o apóstolo Paulo também deixa claro isso, onde ele fala que antes andar segundo o curso deste mundo. É engraçado que ele usa uma metáfora, andar-te no curso. Ou seja, ele usa uma metáfora a respeito de andar no curso depravado, no curso do sistema, sabe, irmão Daniel? Então é muito interessante sobre isso. Com certeza. Andar-te segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, eu entendo aqui, irmão João, o apóstolo Paulo quer dizer que o homem, em seu estado decaído, o inimigo ele pode se aproveitar. Com certeza, irmão Daniel. Lembre-se, meus irmãos ouvintes, que quantas das vezes você, em nossas igrejas, os pregadores falam, né, e dizem que a nossa luta, além de nós lutarmos contra nós mesmos, lutarmos contra o inimigo invisível e contra o mundo, está aqui, meus irmãos. Inclusive, o próprio carta de Efésios, lá no capítulo 6, ele vai direcionar as armas espirituais para a gente lutar contra essas hostes infernais, essas hostes espirituais que, de uma maneira direta ou indiretamente, influencia nas ações do homem decaído. Além de você estar lutando contra a carne, além de estar lutando contra o inimigo, ainda podemos dizer que fazendo a própria vontade, a sua própria vontade. Pois. Ou seja, eu entendo que o estado que o ser humano está, ele de maneira alguma poderia se dirigir para um Deus Santo. Eu entendo assim, que a lição ela vem nos mostrar o caótico que está a nossa vida. Com certeza. Sem Deus. Como uma cidade desorganizada, como uma cidade que não tem estrutura, assim é a vida do ser humano, um trânsito caótico. No ponto 2, irmãos, nós vamos ver o que Deus, ao ver esse estado do ser humano, ao olhar o estado do ser humano, ele teve uma palavra que gostamos muito de falar, misericórdia. E misericórdia vindo de Deus, irmãos, é tão bom, é tão gostoso, que eu até fico me alegre, irmão. Dá vontade até de dar um glória a Deus bem alto, para todo mundo ouvir, quando nós falamos sobre a misericórdia, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. Né? Irmão Daniel, é algo incrível do nosso Deus. O interessante não é questão do grande amor de Deus, mas é do muito amor de Deus. O muito amor de Deus faz a gente se alegrar, ver como Deus usou de misericórdia para conosco e para com você, meu amigo, que se encontra aí, está também estudando esta aula conosco, está ouvindo esta palavra conosco também. A misericórdia de Deus, como diz a palavra, são as causas, as razões de nós não sermos consumidos, assim como Ele usou para conosco, e tem muitas outras pessoas também, pessoas que estão num estado deplorável, Deus usar desta graça, de vivificar as pessoas por essa graça também, Ele tem a alcançar também, meu amigo. Mas, irmão João, vamos aprofundar mais um pouco sobre essa graça de Deus. O texto aqui, versículo 3, do capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza
filhos da ira, como os outros também. Como você bem disse no início, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos afastou de Deus e ainda afasta de Deus aqueles que vivem nessa vida desregrada do pecado, né? Agora aqui um ponto interessante que eu gostaria que o irmão comentasse era sobre filhos da ira. Esse é um termo muito forte, né? Ou seja, muito forte e assustador. E assustador. Ou seja, isso quer dizer que se nós continuarmos nessa linha de pensamento de pecado, se nós continuarmos a se distanciar de Deus, nós podemos ser considerados filhos da ira. Ou seja, se é filhos da ira, haverá um julgamento, haverá um resultado final. Eu gostaria que o irmão comentasse, falando sobre isso. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela pode nos livrar desta ira vindoura? Meus irmãos, sim. Sim. A misericórdia e a graça de Deus está ao alcance daqueles que se achegam e dão crédito à graça de Deus. Irmão Daniel, o interessante é que em Efésios capítulo 2, que nós estamos lendo, e versículos de 1 a 3, ele vai falar da questão do homem, a situação que o homem se encontra, e também do versículo 4 ao versículo de número 10, vai falar a questão maravilhosa do nosso Deus em ação. O mais interessante também é de você ver na história da humanidade que sempre Deus, sempre o Senhor toma a iniciativa de ir até o homem. Você vê o carinho que Deus teve também com o nosso irmão Noé, naquela condição a qual Deus, com a sua ira, que estava chateado, pode-se dizer assim, contra o ser humano, e ele olhando para a terra, ele viu a Bíblia vai falar que viu graça em Noé, e também Deus usou de misericórdia com Noé. Também a gente vê também na escolha do nosso irmão Abraão, que também lá no Rio dos Caldeus, Deus ter compaixão e misericórdia de ir lá através dele, fazer com que todas as famílias da terra fossem abençoadas, né? E você vê também na questão diante da história da Bíblia, você vê as escolhas que o nosso Deus teve para sempre Deus iniciar iniciativa na condição que o homem se encontra. O homem, quando cai, sempre Deus vai atrás, sempre Deus busca, irmão. Irmão, por mérito próprio, nós não podemos chegar a ser diante de Deus. Nós não temos essa condição de chegarmos diante de Deus. Entendeu? Então, a graça de Deus é a ação de iniciativa de Deus para com o homem. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Então quer dizer que, irmãos, você citou bem o exemplo de Noé, quer dizer que aqueles que lá não creram que Deus podia trazer uma salvação através de Noé, eles eram considerados filhos da ira. Sim, e na qual eles foram submetidos a experimentar a ira de Deus sobre a questão do dilúvio ali. Queremos não experimentar essa ira de Deus. Inclusive, também está registrado lá em Apocalipse, você vê vários textos, vários versículos bíblicos a respeito da ira de Deus que está a vir sobre os filhos da desobediência. Graças a Deus, fomos vivificados pela graça, né? Agora, irmão João, uma coisa que também podemos entender neste ponto 2, falando sobre graça, é que, além de sermos vivificados pela graça, também nós vamos ser exaltados pela própria graça. Como é que nós podemos entender esta exaltação? Por exemplo, aqui no texto, ele está falando sobre ressuscitarmos com Cristo. E também está falando que nós vamos morar nas regiões celestiais. Coisa maravilhosa. Como é que a gente podemos entender, irmão? Vamos ser exaltados na graça. Será que vamos ser maior do que todo mundo? Tem pessoas que entendem assim mesmo. A Bíblia vai dizer, vai nos mostrar que o Senhor Jesus, como primogênito, ele subiu às mansões celestiais e nós estamos sendo co-participantes das bênçãos espirituais. É algo tão maravilhoso, meus queridos irmãos, que aquilo que outra hora era fechado, era escondido, hoje se tornou aberto para aqueles que estão com a graça, aqueles que foram alcançados.
a região espiritual estão abertas sobre os filhos que servem a Deus, que honram ao Pai, que reconhecem ao Pai, que estão dentro deste maravilhoso plano. Então eles estão desfrutando de tudo aquilo que Jesus Cristo esteve a participar. Nós vamos estar participando da ressurreição. A Bíblia vai dizer até mesmo sobre que nós vamos ter um novo corpo, irmão. Oh, glória. É algo que nós vamos ter o mesmo corpo que Cristo teve naquele tempo, a qual ele ressuscitou e está ao Pai. Nós vamos participar de todo o fenômeno espiritual que também estava sobre Jesus. Você, meu amigo, meu irmão, que se encontra também aí, você também não pense que você está a parte dessas promessas. A graça é uma graça maravilhosa. Sabemos que a graça é o amor maravilhoso do Senhor. A graça requer também de nós uma responsabilidade sobre estas verdades. Então nós estamos aqui falando sobre isso, meus irmãos. A graça não é algo que é um presente do homem para o homem, mas é do próprio Deus para com suas criaturas. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então nós somos também participantes dessas bênçãos que a graça traz para nossas vidas. Isso, estamos participantes de tudo aquilo que Deus reservou nesta obra de salvação. No ponto 3, irmãos, nós vamos falar sobre a salvação não vem das obras. Eita, Daniel. Esse é um ponto muito importante, né? Será que nós somos merecedores se nós fazemos coisas boas? Se nós praticarmos, né, coisas que venham ajudar o ser humano, ali nós alcançamos ou já fomos dignos de ser salvos? Nós podemos explicar isso, assim, rapaz, não é tão simples que se parece, por causa do modelo religioso que já foi desenhado em cima disso, por grandes instituições religiosas, que muitas das vezes usam este meio que é eficaz sobre a questão de obra para representar que a pessoa já está numa condição salvífica. Mas aqui, meu irmão Daniel, está falando não que estas condições de obra têm a condição de trazer a salvação. Porque se fosse assim, para que era que a obra de Cristo foi realizada? Para que é tanto esforço que Jesus fez para subir aquela cruz? Ser levantado ali no madeiro. Então seria inútil. Ele já fez esta obra maravilhosa, que você e eu, meu amigo, não precisaríamos mais realizar. Apenas o sacrifício que devemos ter, irmão Daniel, é o sacrifício da renúncia do nosso egoísmo, do nosso próprio orgulho. E aí é um confronto de você ouvir as boas novas e justamente ser confrontado com a natureza pecaminosa ali. E você ter a questão que ele vai falar também sobre a questão do livre-arbítrio, a escolha, porque Deus ele não força ninguém, ele não coloca força sobre essa questão, ele deixa a condição toda aberta para você escolher. A obra, ela nesse estado aqui, ela serve como resultado desta maravilhosa posição de Deus fazendo no ser humano. Então o resultado dela vai dar um resultado de obra. E você reconhece a pessoa quando elas têm as obras. Você reconhece a salvação quando ela tem a obra. Aliás, quando Deus vem com a sua graça, há uma resposta do ser humano. Essa resposta é a fé, que a Bíblia fala, né? É a fé, primeiro é a fé, para vir justamente a questão da justificação que houve por Cristo, né? Também vem a questão da santificação, que é algo em processo, e também sobre a glorificação, que é algo futuro, que está para os filhos de Deus, à espera da volta e a ressurreição de todos os santos para morarem na glória. E a salvação, irmãos, ela é um livramento. Isso, um livramento, já o nome já fala, né? Livramento de quê? Muitas pessoas às vezes têm essa dúvida somos muito de falar sobre ser salvo em Cristo Jesus, né? Se nós recapitularmos um pouco e entendermos que desde no primeiro ponto, vem falando sobre a condição do ser humano, onde ele estava morto perante Deus, espiritualmente falando, vamos entender que Deus, ele, pela sua misericórdia, ele nos dá a graça, um favor imerecido,
envia o seu Filho para passar por uma situação de pecado por nós. Naquele momento ali, eu entendo que Jesus Cristo, Ele olhou para mim, olhou para você, e ali Deus mostrou nele a sua misericórdia para conosco. E depois entendemos aqui que a salvação, ela não é de obras do ser humano, mas foi Deus, por sua atitude, Ele operou esta obra para que o homem tivesse uma oportunidade de se livrar do estado inicial que ele estava, no pecado, morto, e agora ele se torna vivo pela graça de Deus. Então, irmão João, para nós finalizarmos um pouco aqui essa lição, então quer dizer que a situação que nós estávamos, né, no pecado, morto, e agora temos uma oportunidade que Deus dá pela sua misericórdia através de seu Filho. Como é que eu posso entender este amor de Deus para com o ser humano? Se ele não tem nenhum esforço de alcançar a Deus, em termos do estado que ele estava, e Deus envia a sua graça. Como é que eu posso entender o amor de Deus para com o ser humano neste momento em que ele viu Jesus Cristo dando a graça imerecida? Irmão Daniel, é por isso que é importante nós pregarmos o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é o braço de Deus até as pessoas que não conhecem o amor e a misericórdia. Muitas das vezes as pessoas têm uma visão do nosso Deus muito distorcida. Deus, é bem verdade que Deus ele tem sua ira, Deus tem tudo aquilo que abomina a sua santidade, que a santidade do Senhor é perfeita, é maravilhosa. Mas Deus ele usa de misericórdia, usa de amor, e este amor está refletido no Evangelho, na pregação da palavra de Deus. Foi assim que a palavra de Deus me alcançou, e muitos outros que também foram alcançados por esta palavra. O amor de Deus é algo inexprimível, algo tão profundo, pode aí multiplicar milhares e milhares de amores, ou que o homem se diz que é amor, e Deus não se compara, porque o amor, Deus é o próprio amor. Então, Deus, ele tem toda uma manifestação da sua obra de salvífica, do amor que ele tem para com o ser humano, refletido na pessoa de Cristo, porque o próprio texto de João, o famoso texto que muitos falam até de cor, João capítulo 3, versículo 16, que o grandioso amor de Deus, que ele fez algo que era impossível a qualquer um fazer, de dar o seu Filho. E ele fez aquela obra redentora para que eu olhe para a cruz, olhe para Cristo com um olhar de pedir a misericórdia e se arrepender dos meus pecados, para que aquele poder, aquela força, aquela graça possa estar sobre mim e eu sentir todos os benefícios que tem o reino de Deus, que tem a palavra de Deus, sabe? E às vezes, meus irmãos, as pessoas têm uma visão muito distorcida por causa de muitas situações da religião, por não fazer a sua obrigação, né? Muitas das vezes de usar de amor e compaixão e misericórdia, porque assim Jesus nos ensinou sobre isso, sabe? E que também a igreja, ela é um reflexo aqui na terra sobre este amor que Deus tem, sabe? E Deus deixou a igreja para ter todo aquele reflexo da sua obra de salvação aqui na terra. A igreja tem a responsabilidade de evangelizar, de falar do amor de Cristo, de falar da obra maravilhosa de salvação. Assim a escolha está no homem, ao ele ser confrontado, bem verdade, com a palavra, que também tem o amor e a justiça colocado ali. E o homem Deus faz com que a sua graça venha fazer que o homem venha compreender, venha entender. Agora a questão de aceitar ou não, isso é com o homem. Está perante o homem, né? Bem, irmãos, essa foi a lição número 5, né? Nós resolvemos voltar de novo às lições, né? Me parece que vai demorar mais um pouco ainda a igreja aqui do Jardim voltar à sua ativa, né? E nós estamos com saudade, né? Estamos gravando aqui da igreja, e fazia um pouco de tempo que a gente não vinha aqui. Eu, particularmente, não vim aqui há algum tempo, e a gente sente saudade
estarmos com os irmãos, mas acreditamos que Deus, Ele continua guardando os seus, né? Aqueles que eram mortos e agora estão vivificados em Cristo, vivendo uma vida em Cristo, hoje estão sendo guardados por Deus, né? Perante essa vírus aí que está atormentando as pessoas, né? Mas cremos que Deus ele vai pacificar a situação e nós, se não voltarmos para o céu, né, se nós formos lá desfrutar dessa misericórdia de Deus, como foi bem falado na revista aqui, nas mansões celestiais, estaremos novamente glorificando a Deus na sua casa e vamos continuar orando para que Deus venha nos abençoar. Vamos ver algumas considerações finais e depois nós vamos estar orando, né, para Deus continuar nos abençoando. Agradeço a Deus por esse tempo, por este resumo que nós colocamos aqui. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Estaremos lançando um projeto novo aí de podcast. Nós estaremos provavelmente deixando o link aqui embaixo. E também agradeço pela sua vida. Nós estaremos dando continuidade a este trabalho de muita importância, porque a Bíblia deixa claro que é conhecimento e graça. Sem eles nós não vamos crescer, nós não vamos caminhar. Cresçamos dentro, meus irmãos, cresçamos como pessoas servos de Deus, como pessoas de cidadãos dos céus. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, irmão Gel. Amém. Certo? Esperando que você na próxima gravação do vídeo. Amém. Nós continuamos esse trabalho. Amém. Encontre nós lá no podcast, estaremos dando continuidade também a outros assuntos e temas muito importantes. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, meu Deus, por esta gravação, por este momento que nós podemos aqui falar um pouco da Tua Palavra, aprendermos da Tua Palavra. Ó Senhor, continua abençoando Teu servo, irmão Gel, que nós estamos nesse projeto, meu Deus, meu Pai, em levar a Tua Palavra sobre as mídias, meu Deus. Ó meu Deus, meu Pai, que Tu possa nos abençoar ricamente, protege a nossa família, aos nossos demais irmãos que estão nas congregações, meu Pai, onde quer que estejam, protege desse vírus, para que assim possamos estar guardados na Tua graça. Fica conosco, meu Deus, e abençoa os trabalhos da Tua casa, mesmo, meu Pai, através destes vídeos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.